Afinal de contas, existe algo depois da morte? Será que depois da morte encontramos com algo maior? Será que podemos levar algo para o nosso pós-vida, como dizem algumas culturas? E se sim, poderíamos levar objetos para o mundo da pós-vida? Quem sabe até levar um exército inteiro com suas armaduras e montarias? São perguntas que, isoladas, não fazem muito sentido, mas que possuem um significado muito maior quando abordamos um dos grandes achados do século XX. Talvez até o maior achado histórico deste século e que diz muito sobre nossa cultura e a cultura de todo um povo e de uma civilização. E mais do que isso, diz muito sobre o medo humano inerente da inevitabilidade da morte. E claro, você já leu o título do episódio e não é bobo nem nada. Então não tem pra que eu ficar enrolando sobre o tema, né? Hoje vamos falar sobre o exército de terracota do imperador chinês Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada e dono de um vasto exército feito apenas para guardar o seu túmulo. Bem, eu acho que consegui fisgar a sua atenção, não é? Bom, fique comigo até o final desse episódio e você vai conhecer um pouco sobre arte funerária, arqueologia e os medos de um antigo imperador. Mas antes, peço encarecidamente que caso goste desse podcast e caso queira ajudar, dê um feedback positivo no episódio e siga o podcast no Spotify. E se tiver algum interesse e, sobretudo, condições, você pode financiar o podcast por meio do Pix oficial que está na descrição do episódio e no perfil oficial do podcast no Spotify. No episódio passado, eu citei que iria oferecer recompensas para quem pudesse contribuir financeiramente, e bem, por enquanto, a pessoa que fizer tal ato terá seu nome citado no início dos episódios. Eu sei, é pouca coisa, mas é o que dá para fazer por enquanto. E bem mais pra frente, talvez eu pense em outros benefícios. Mas bem, para inaugurarmos essa ideia, gostaria de agradecer ao ouvinte Victor, que fez uma generosa contribuição no primeiro episódio do nosso podcast. Valeu mesmo, mano. Você não sabe o quanto aquilo foi importante pra mim, de verdade. Foi pouca coisa financeiramente falando, mas pra mim, isso vale muito de uma forma que você não tem noção. Então eu agradeço de verdade por isso. Valeu mesmo. E lembrando que independente da quantia doada, você vai ter seu nome citado no início do podcast, ok? Então não se acanhe em doar uma quantia que você considere pequena ou muito pouca. Qualquer coisa já é muito pra mim e vai ajudar bastante o projeto. Mas bem, com as dúvidas citadas e feitas, podemos prosseguir com o tema. Afinal, o que foi o Exército de Terracota? No princípio da década de 70, quando um grupo de trabalhadores chineses procedia à abertura de um poço nas proximidades do Monte Li, no norte da China, se descobriu algumas peças de estatuária de terracota. Esse achado casualmente despertou a curiosidade dos trabalhadores, que logo chamaram arqueólogos para iniciarem as escavações na área. Embora desde há muito tempo se pensasse que as pesquisas arqueológicas em volta do Monte Li pudessem ser compensadoras, mal sabiam os arqueólogos que o que lhes esperava naquelas redondezas era algo muito maior do que eles imaginavam. Em 1974, uma escavação empreendida em grande escala já havia fornecido amplas informações sobre a escultura e organização militar da antiga China. O primeiro grande achado foi uma enorme galeria que media 210 metros de leste a oeste e 60 metros de norte a sul, na qual os arqueólogos encontraram 11 corredores paralelos contendo cerca de 6.000 estátuas de soldados e cavalos em tamanho natural. Essas figuras guardavam símbolos do túmulo de Qin Shi Huangdi, peço perdão caso eu tenha pronunciado o nome de maneira errônea, ou o imperador Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China e o responsável pelo acabamento da Grande Muralha da China. E, dando um breve resumo sobre quem foi Qin Shi Huang e como ele chegou ao status que hoje ele possui, temos que voltar um pouco no tempo. Na antiga província de Qin, ou Qin, uma das antigas províncias chinesas, localizada no noroeste do país e que hoje corresponde aproximadamente às atuais províncias de Shanxi e Gansu, viveu o imperador Cheng, que com 13 anos de idade subiu ao trono em 246 a.C. Qin era uma das províncias mais poderosas nesta época. Em 237 a.C., pouco depois de assumir pessoalmente o governo, Cheng atacou seus rivais. Com um exército de mais de 1 milhão de homens, subjugou os restantes dos 7 reinos principais da China. Por volta de 221 a.C., assenhorara-se praticamente de toda a China continental, pelo que adotou o título de Qin Shi Huangdi, que significa o primeiro imperador Qin. Ele tratou logo de cuidar-se de homens de grande capacidade, entre os quais Li Tzu, seu conselheiro principal. Em conjunto, os dois chefes impuseram a sua marca em todos os aspectos da vida chinesa. Ordenaram a entrega de todas as armas pessoais que foram derretidas e refundidas em sinos e estátuas. Também despojaram de suas terras milhares de antigos proprietários que estabeleceram na capital Yantianyang e dividiram a terra em novas unidades administrativas. Para além disso, também padronizaram uma série de outras coisas, como por exemplo, moedas,
caracteres da escrita chinesa e até mesmo a distância da roda de alguns carros. Construíram uma rede de estradas para ligar o capital às regiões mais remotas do império. Mas, sem dúvidas, a maior realização do grande imperador Qin Shi Huang foi, com certeza, a construção da Grande Muralha da China, construída para sustentar as invasões dos bárbaros e mongóis ao norte. Alguns traços dessa muralha haviam sido construídos antes da época do primeiro imperador, mas a tarefa de as interligar foi, na sua maior parte, levada a cabo por cerca de 220 a 200 a.C. E estima-se que mais ou menos 1 milhão de operários teriam sido mortos na construção do projeto. Na sua maioria, os que morriam eram enterrados no local onde tombavam, nas fundações ou no interior da própria muralha. Os chineses tinham esperança que com isso os espíritos dos mortos aplacassem os deuses e os demônios da terra gelada do norte, que tinham ficado ofendidos com a construção de tal muro. E aqui nós podemos ver um bom exemplo de que, por mais que você possa criar um grande império, um dia ele vai ruir. E no caso de Qin Shi Huang, foi mais rápido do que parece. Por mais que seu governo tivesse tido grandes realizações e tido feitos extraordinários, como o próprio fato de ter unificado o grande e vasto Império da China, no fim das contas, após a sua morte, eclodiu uma dura luta pelo poder, durante a qual o seu braço direito, Li Tzu, foi preso e torturado antes de ser morto completamente. Inclusive, a questão da morte é algo muito importante nessa nossa história, pois, de acordo com algumas fontes históricas chinesas, o próprio imperador teria um medo quase irracional da morte, algo que beirava a paranoia, e, de acordo com essas mesmas fontes, ele mudava-se constantemente de aposentos em seu palácio imperial, palácio que tinha mais ou menos 10.000 quartos, nunca dormindo 2 vezes no mesmo quarto numa mesma noite. E bem, seguindo essa lógica, muitos pressupõem que o verdadeiro motivo pela criação do enorme exército de terracota teria sido, na verdade, impulsionado por este medo de Qin Shi Huang da sua morte. Temendo pela sua estadia no pós-vida, teria pedido para construírem esse enorme exército para que seus soldados e suas montarias pudessem lhe acompanhar após a morte. E abrindo um pequeno parênteses no assunto, eu acho que muitos são realmente infelizes ao ignorar o verdadeiro significado dessa majestosa construção. Pois, de fato, não era incomum que grandes imperadores, nobres e reis da antiguidade tentassem levar objetos ou riquezas para o pós-vida, numa tentativa de preservar o seu prestígio após a morte. Mas o que Qin Shi Huang fez transcendeu esse conceito. Ele, de fato, não buscou apenas levar meramente objetos materiais, como joias, ouro, tesouros ou qualquer coisa do tipo. Não, ele foi além. Ele quis levar algo muito maior. Ele quis levar todo o seu exército, o seu poderio militar, o seu grande símbolo de unificação da China para o seu pós-vida. De fato, é algo muito interessante, pois além do seu medo da morte, também mostra que ele tinha preocupação em sua imagem e como ela ficaria depois que ele não estivesse mais entre nós. E de fato ele conseguiu com maestria realizar isso, pois aqui estamos nós falando sobre esse grande feito deste grande imperador. Mas retornando ao assunto principal, que para além de suas implicações filosóficas e existenciais quanto à morte, é, na verdade, o próprio exército de terracota em si. E claro, a preparação desse magnífico e grande mausoléu exigiu, evidentemente, um trabalho grandioso por parte dos antigos moradores da antiga China. E de acordo com um historiador que viveu aproximadamente entre 154 a 90 a.C., agregou um contingente de mais de 700.000 trabalhadores. Os trabalhos implicaram em desvio de rios subterrâneos, escavação de câmara funerária e a ornamentação de todas as estátuas feitas para o exército. Isso, claro, sem falar em muitos outros detalhes que eu estou pulando aqui. E com alguns relatos, há também descrições de que corria até mesmo mercúrio por alguns desses canais, impulsionados mecanicamente para representar os rios Amarelo e Anzequião. E é irônico quando você para pensar que tudo isso foi feito com grande empenho para preservar o grande contingente que iria guiar o imperador no seu pós-vida, e esse imperador, que sofria com o medo terrível da morte, acabou morrendo em uma viagem não por algum tipo de assassinato mirabolante ou alguma conspiração da qual ele tanto temia. Na verdade, ele morreu, muito provavelmente, de causas naturais ou de algum tipo de doença. E após a sua morte, com seu túmulo ainda não finalizado, os altos funcionários governamentais, temendo os sucessores do imperador, decidiram então guardar segredo do seu sumiço repentino durante o tempo que fosse necessário. Mas infelizmente, seu corpo já estava começando a exalar mau cheiro e o seu sumiço iria chamar a atenção. Desesperados, os altos funcionários fizeram preceder a carruagem que transportava o cadáver em decomposição de um carregamento de peixes podres, que cheirava ainda pior. E assim foi transportado o imperador, num cortejo lento e fétido, até o seu magnífico mausoléu.
E bem, voltando de novo ao assunto principal do podcast, que é o Exército de Terracota, para a gente não ficar se desviando o tempo todo, vamos falar um pouquinho sobre o exército em si. Bom, são mais de 8.000 figuras de guerreiros, outras de 250 cavalos e 130 de carruagens, tudo modelado artesanalmente e feito à mão de maneira única e singular. Cada peça é totalmente original e os militares são individuais, com cada um tendo suas próprias feições e estatura média mais ou menos parecidas. Havia mais de 3.200 soldados de cabeça descoberta na infantaria, alinhados em colunas de 4 em 9 dos corredores e em colunas que tinham cerca de 1,90 metros de altura, enquanto os guardas mediam cerca de 1,85 metros. Cada estátua, originalmente, foi modelada de maneira individual, como já citado, e única para se adequar a cada soldado que serviu de inspiração para cada estátua. E bem, todas elas eram originalmente coloridas e pesam 250 quilos cada uma. E elas eram divididas em 4 diferentes hierarquias que se localizavam nas costas para a tumba do imperador e de frente para o antigo território inimigo, se preparando e antecipando o embate inevitável. E no topo do mausoléu existe o que parece ser uma câmara fechada e que muitos arqueólogos suspeitam tratar-se de um corredor por onde supostamente haveria uma passagem para a alma do grande imperador que ali poderia andar e descansar pacificamente até chegar ao outro plano. E também suspeita-se que existia uma grande quantidade de moedas de ouro ali dentro. É aquela história, não é mesmo? Um mítico tesouro deixado por um imperador morto e que parece muito roteiro de algum filme de Indiana Jones. A gente já viu esse tipo de coisa, então não tem pra que se aprofundar muito. Mas nada disso é confirmado, obviamente. Então pouco importa no fim das contas. Se nós não podemos comprovar isso, então deixa quieto. Meu trabalho aqui é apenas noticiar e ensinar sobre alguma coisa que seja curioso pra vocês na história e não realmente sair saltando especulações por aí. Eu tenho um certo rigor com o que trago para esse podcast. E é claro que eu estou brincando e eu só estou tentando fazer algo para passar o meu tempo e talvez ganhar um dinheirinho extra, né? Vai saber. E bem, não existe muita coisa que se possa falar com exatidão sobre o exército de terracota, para além do que já foi dito nesse episódio, principalmente porque é algo que data do século 3 a.C. e que, incrivelmente, só foi encontrado e realmente veio a ser estudado apenas há poucas décadas atrás. Eu me Quer chamo dizer, Rafaela, poxa, isso foi encontrado no século 20. Você consegue fazer Eu ideia do mudei quão pra Israel surreal fazem é 3 você anos. encontrar algo que data de antes E de no dia Cristo, 6 num de dos outubro países de com uma das histórias mais 2023, milenares eu do resolvi ir mundo, pra uma há festa. pouco mais de 50 anos atrás. Isso é uma descoberta fascinante que talvez tenhamos muito para descobrir sobre ainda, especialmente com as tecnologias que cada dia mais vêm evoluindo nesse sentido. Imagine só o que nós poderíamos encontrar daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos sobre o exército de terracota que hoje nós não temos nem ideia. E olha que nós já temos uma precisão de detalhes absurda do que foi feito naquela época. Isto se nós levarmos em consideração o desgaste que o tempo deve ter causado a essas estátuas, como já o próprio fato de que elas originalmente eram coloridas e que hoje estão desbotadas. Mas além disso, há fatores como clima, degradação da terra e entre tantas outras coisas que podem ter ocorrido de um período tão longo entre a criação desse grande exército até o descobrimento dele nos anos 70. E claro, há também o fato de que em 2008 ocorreu um grande terremoto na China, um pouco antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, que afetou consideravelmente a construção, com alguns dos seus guerreiros tendo sua cabeça destruída ou o braço sofrendo rupturas. Depois desse desastre que marcou 7,9 graus na escala Richter, o museu que aloca o exército e o mausoléu de Qin Shi Huang foi fechado por um tempo indeterminado, mas podem ficar tranquilos. Atualmente, ele já está aberto à visitação e creio eu que já devem ter cuidado de todos esses preparativos, quer dizer, isso foi em 2008. Então, acho que já faz um bom tempo. E para encerrar esse episódio, nós vamos fazer uma breve recapitulação do que aprendemos hoje. Nós tratamos hoje do exército de terracota, do grande imperador chinês Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada e que, com seu grande medo da morte, acabou por nos proporcionar um dos maiores achados históricos de todo o século XX e um incrível e estonteante mausoléu, uma história significativa para nós contarmos hoje em dia. E acho que a única coisa que podemos fazer é agradecer a Qin Shi Huang. Valeu mesmo aí, cara. Graças a você, hoje eu tô aqui gravando este podcast e contando uma história inusitada para alguém que talvez não saiba de nada do que eu falei hoje. E reprisando detalhes técnicos, podemos citar o fato de que as estátuas foram feitas de maneira extremamente detalhista e individual, com cada uma tendo suas próprias expressões faciais e arsenal próprio, cada um contando com sua própria arma e etc.
Para além disso, também podemos citar a grande escavação feita para criar o mausoléu e a série de apetrechos que existiram ao redor dele, como por exemplo os rios de Mercúrio e as armadilhas que foram criadas para que nenhum invasor tentasse usurpar o grande mausoléu e tentasse de alguma forma roubar o exército de terracota. Para mais, não há muito do que possamos continuar a falar. Eu agradeço por você ter escutado esse episódio até aqui. Humildemente peço que você dê uma avaliação positiva nele e cogite seguir ele no Spotify. E como sempre reitero, caso você tenha condições financeiras, você pode financiar o podcast com uma doação pelo Pix de qualquer quantia. E claro, como eu disse no começo do episódio, você terá seu nome citado e se você quiser aparecer por aqui realmente, é só fazer isso. Mas enfim, obrigado por ter acompanhado esse episódio até aqui. Eu deixo aqui a minha promessa de que o podcast irá evoluir com o tempo, tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. E o que isso quer dizer? Bem, significa que eu vou fazer o possível para postar episódios com frequência no meu podcast, no mínimo uma vez por mês. E reiterando aqui que, com o passar dos episódios, eu farei o possível para melhorar a qualidade do áudio e trazer temas mais diversos, abordar outras questões e outros tipos de coisas que vocês talvez gostem. E claro, vocês sempre podem me recomendar qualquer coisa das quais tenham interesse nos comentários desse episódio. Mas bem, obrigado por tudo e até mais. Coloque seus cintos e se prepare, pois logo logo nos encontraremos novamente ao encontro do passado.